Agora há pouco a gente falava dessa operação sangrenta da Polícia do Rio de Janeiro. A gente tem uma carta de 5 ex-ministros da Justiça, assinada essa carta por eles, uma carta aberta para o presidente Lula com críticas a essa operação. Documento que foi assinado, atenção nos nomes aqui, gente, Nelson Jobim, Miguel Reale Júnior, Aloísio Nunes e José Carlos Dias. Eles ocuparam um cargo no governo Fernando Henrique, né, no governo FHC, e o Tarso Genro, que foi ministro de Lula. Estou falando aqui de pessoas que não são de esquerda, né? Com exceção do Tarso Genro, né? Com exceção do Tarso Genro, estou falando aqui no governo FHC de pessoas que não são de esquerda. Sim. E eles sugerem que o presidente assuma o comando pessoal e diretamente de uma secretaria especial da Presidência da República para enfrentar a crise da segurança pública no Rio. Vou ler aqui um trechinho dessa carta em que eles estão criticando a operação do governador Cláudio Castro. Então, abre aspas, mal preparada e mal explicada foi realizada uma operação de guerra, colocando as estruturas da Polícia do Estado do Rio de Janeiro em confronto com a totalidade da população ali residente e não somente com os grupos faccionados, fecha aspas. Tem outro trecho aqui, professor, que eu vou ler antes de te passar a palavra aqui, falando de extermínio. Eles dizem o seguinte: o fato de ter antecedente criminal não expressa, num Estado democrático de direito, licença para a eliminação sumária de quem quer que seja. Então, é uma carta bastante contundente, muito firme, falando de extermínio cometido por essa operação do Cláudio Castro, né? Isso, e Gabi, vocês já destacaram o ponto fundamental desta carta. Não apenas ela é uma carta firme, mas serena, mas é uma carta assinada por 4 nomes muito importantes. O ex-ministro Nelson Jobim foi um influentíssimo ministro da Defesa, entre outros cargos importantes que ocupou como ministro do Supremo Tribunal Federal, mas são nomes que não são historicamente identificados com o presidente Lula e muito menos com o PT, com a exceção, como disse o Rodrigo, do Tarso Genro. Essa carta, Gabi, ela tem um potencial de ser o princípio de uma nova frente ampla para 2026, porque nós precisamos nos colocar no lugar da extrema-direita. É preciso pensar a partir do ponto de vista da extrema-direita. Gabi, quando o governo começou, o que dizia, por exemplo, o senador Ciro Nogueira? Era o tic-tac, porque o Brasil vai falir. E a extrema-direita, o primeiro discurso da extrema-direita é que, do ponto de vista econômico, o governo Lula seria uma debacle. Foi o primeiro discurso da extrema-direita. Resultado objetivo: o ministro Fernando Haddad deu uma entrevista anteontem com dados muito, muito expressivos. O presidente Lula entregará, muito provavelmente, a menor taxa quadrienal de inflação. Os 4 anos do presidente Lula provavelmente serão os 4 anos de menor taxa média de inflação da série histórica dos últimos 20 anos. Entregará o menor índice de desemprego, o maior índice de novos mercados de postos de trabalho com carteira assinada. O PIB brasileiro, o provável é que na série histórica dos 4 anos do presidente Lula, o PIB cresça entre 9% e 10%. Recordando, Gabi, que de 2022 a 2012, o crescimento médio anual do PIB brasileiro foi 0, ou seja, não cresceu. O Brasil voltou a ser, no ano passado, a 8ª economia do mundo. Durante o governo Bolsonaro, caímos para 10º, depois para 12º. Ou seja, não somente o Brasil não faliu, como as indicações do ponto de vista econômico são muito mais favoráveis do que jamais se imaginou. No enfrentamento do que seria uma grave crise econômica, os 50% do tarifaço do Donald Trump, o governo reagiu de imediato, disponibilizou para exportadores prejudicados 40 bilhões de reais e ativamente ampliou os mercados para os produtos brasileiros. A soja que os americanos não compram, a China está adquirindo, e assim sempre. Ou seja, se a extrema-direita apostou no fracasso econômico, não é mais possível fazê-lo. 2. Se a extrema-direita apostou de maneira clara num Congresso que cercearia
o governo da Frente Ampla, que impediria o presidente Lula de levar adiante os seus projetos, com a última tentativa da PEC da blindagem, nós voltamos às ruas e derrotamos o Congresso. A primeira grande campanha midiática das redes sociais que o campo progressista realmente conseguiu um gol de placa foi a campanha Congresso Inimigo do Povo. Me acompanha, Rodrigo, Chico e Gabi? Sim, sim. Toda a estratégia da extrema-direita que preparava para 2026, todas fracassaram. Todas, Chico, não teve uma que tenha triunfado. O que é que sobrou, Gabi? Só sobrou uma coisa: segurança pública. Não sobrou nada além de segurança pública. Por isso, a extrema-direita começa a fazer algo desde agora, que é trazer o nome do Nayib Bukele e aumentar ao máximo a situação que nós vivemos, para que todas as conquistas do governo Lula desapareçam diante do que seria, então, o apocalipse à segurança pública. A sugestão destes 5 nomes, reiterando que 4 nomes são nomes historicamente identificados ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e ao PSDB, o que aumenta muito a importância e a relevância desta carta. Eu espero demais, Gabi, que o presidente Lula converse com a ministra Gleisi Hoffmann, converse com seus auxiliares e que, no máximo, no início do mês de dezembro, o presidente Lula anuncie a criação de uma secretaria especial de segurança pública associada diretamente à presidência da República e que isso favoreça a aprovação imediata da PEC da segurança pública, que desde abril está no Congresso. Porque se o governo do presidente Lula der indicações claras de que reconhece a gravidade do problema da segurança pública, o que sobrará para a extrema-direita, Gabi? Essa carta tem uma enorme importância. Nós estamos falando dessa carta e, ao mesmo tempo, quer dizer, o Bolsonaro está às portas da cadeia. Eu estava pensando nisso, né? Assim, como é que eles tentam mudar a pauta, né? O professor Castro Rocha, Chico trazia, eles foram errando ou pelo menos quebrando a cara, né, em várias apostas. Vai dar tudo errado na economia, não deu. Nós somos os antissistema, não dá mais para falar que são antissistema porque está aí escancarado. Nós somos contra a corrupção, está aí a corrupção. E o Bolsonaro preso. Todo aquele discurso que eles falavam, organização criminosa, PT, Lula condenado. Agora o condenado é o Bolsonaro. Ele vai ter foto entrando no sistema prisional. Então, como é que fica isso, né, Chico? Acho que é um momento... Mas a gente tem a impressão, semana passada a nossa turma aqui estava muito preocupada. A direita já ganhou esse debate. Para mim não está dado isso, não. Assim, tem muita lenha para queimar. E essa carta mostra isso, não? Teve uma reação, né? Não tem ainda, como o professor deseja, a criação de uma Secretaria de Segurança Pública, mas tem uma reação via Polícia Federal. Tem um plano do Ministério da Justiça que vai servir um pouco como laboratório de projeto de segurança do governo no Nordeste, a partir do Rio Grande do Norte, de combate a facções e tal. Tá sendo posto em prática a partir de agora. Então, o governo se mexeu, porque é o único tema que falta ter governo forte e bom. Não é? O governo atende em todas as outras áreas, o governo é um sucesso em todas as outras áreas, mas está faltando o governo nesse debate. Mesmo sabendo que é uma atribuição constitucional das secretarias estaduais de segurança pública. Sim. Mas não dá mais para ficar dizendo isso, que é só o Estado que tem que cuidar, os estados e suas secretarias que tem que cuidar da polícia, etc. Não dá mais para ficar falando isso ou com desculpa. Tem que entrar no debate e no tema e agir. Sem dúvida. Não dá... porque acho que se resolve isso... agora, acabei de falar da fragmentação, viu, professor, das forças das igrejas evangélicas no Brasil, que não são mais uma unanimidade dentro do bolsonarismo. Estão fragmentadas. Então, que é mais um ponto positivo para... Isso pensando em eleição. E se você resolve, ou se você entra de uma forma muito forte e vigorosa no debate da segurança pública, você vai fechando o jogo para o próximo ano. Sem dúvida. Excelente. E você quer ver uma coisa importante, Chico e Gabi? Teve uma pesquisa que eu acho que talvez nós tenhamos nos impressionado demais pelo aspecto equivocado. É em pesquisa que deu ao governador Cláudio Castro uma aprovação inédita e uma aprovação à ação do governo do Estado. Eu proporia, Gabi, uma reflexão.
proporia a seguinte reflexão. Ele até anunciou umas pesquisa... operações, né, professor? Desculpa te interromper, Isso. só para acrescentar, ele disse que vai fazer mais operações e acho que muito por conta dessa pesquisa, né? Sim. Isso, exatamente, Gabi. E é curioso, porque na minha participação no N1, na quarta-feira, eu disse o seguinte, eu disse, vai acontecer uma competição macabra entre os governadores do Consórcio da Paz. Eles farão várias operações, um tentando matar mais do que o outro. Gabi, hoje o governador Cláudio Castro disse que haverá outras operações em outros estados. É um horror. Veja, eu proponho o seguinte, Gabi, nessa pesquisa existe um lado que cria uma esperança para nós da esquerda democrática. Sabe qual é? Eu proponho que, na verdade, a população não está apoiando o político Cláudio Castro, embora é óbvio que ele é favorecido pela operação. O que a população de fato está apoiando é a ação política do governo do Estado. É o fato concreto de que passa a existir Estado onde não havia Estado algum. Em outras palavras, o que a população está dizendo é que a população quer mais e não menos Estado. A população quer mais a presença do Estado, mas não apenas com tiro, não apenas com mega operações, com educação, com escola, com saúde. Se isso fizer sentido, Gabi, então o Consórcio da Paz não tem nada que celebrar com essas pesquisas, porque, no fundo, o Consórcio da Paz é neoliberal e o que eles querem é Estado mínimo. O governo do presidente Lula precisa deixar claro, nós também queremos combater o crime organizado, nós também queremos resgatar o território dominado pela milícia e pelo narcotráfico, que não é aceitável, mas nós queremos Estado e não Estado mínimo. Essa pesquisa traz uma esperança que nem sempre nós reconhecemos. Eu acho que esse olhar que o professor traz aqui é muito importante para a gente ter um discernimento, né, do que foi colocado nessa pesquisa, e acho que realmente esse olhar que o professor traz não é o recorte que tem sido colocado, estampado muitas manchetes e até que impulsionou ali o Cláudio Castro, Rodrigo. Não, além da Polícia Federal agir Brasil afora, o Chico citou o Rio Grande do Norte, tem também a possibilidade de investigações das facções no Rio de Janeiro e da milícia, especialmente no Rio de Janeiro, baterem no próprio governador. É claro que a Polícia Civil do Rio não vai fazer essa investigação, mas a Polícia Federal pode chegar lá. Claro. E tem aí um zum de que está caminhando nesse sentido. Por isso que o Cláudio Castro faz bastante barulho, tentando salvar o pescoço, né? Tentando deixar mais caro para o lado do governo federal, eventualmente mostrar que ele é um sujeito ligado a criminosos, ou pelo menos leniente com esses criminosos. Vamos aguardar, mas eu acho que vem novidade até o começo do ano que vem sobre isso também, Gabi. É importante isso, Rodrigo. Eu queria trazer aqui, professor, seu olhar literário a respeito dessa conversa que a gente está tendo. Tem um paralelo hoje que a gente vai trazer, o professor Castro Rocha, né, que traz essa proposta entre o livro Sertões, do Euclides da Cunha, e também a música Diário de um Detento, dos Racionais, né? Todo mundo conhece aqui. Vamos começar lendo um trecho dos Sertões aqui, professor? Vamos lá, eu vou colocar, nossa equipe vai colocar aqui na tela. Então a gente começa. Hoje eu vou tentar um impossível. Eu vou tentar um impossível hoje, você me ajuda? Claro, eu vou tentar, professor. Vamos lá. Vivendo parasitariamente à beira do Atlântico dos princípios civilizadores elaborados na Europa e armados pela indústria alemã, tivemos na ação um papel singular de mercenários inconscientes. Além disso, mal unidos àqueles extraordinários patrícios pelo solo em parte desconhecido, deles de todo nos separa uma coordenada histórica, o tempo. Aquela campanha lembra um refluxo para o passado e foi, na significação integral da palavra, um crime. Denunciemo-lo. Professor, o primeiro trecho do livro Sertões. Vamos lá. O final, aquela campanha foi, na significação integral da palavra, um crime. Denunciemo-lo. Nós poderíamos utilizar pelo que aconteceu no dia 28 de outubro. Aquela mega operação do governador Cláudio Castro foi, na acepção integral da palavra, um crime que nós queremos denunciar. Gabi, de que trata essa passagem? Essa é uma passagem, uma das mais importantes de toda a cultura brasileira. 1902, o Euclides da Cunha publica Os Sertões, em que ele acerta contas com ele mesmo, Gabi, com seu passado.
A campanha de Canudos aconteceu entre os anos de 1896 e 1897 e todos os canudenses foram exterminados, sobraram pouquíssimos. Alguns poucos que conseguiram fugir, foram todos massacrados. O Antônio Conselheiro, cumprindo a verdadeira função de um líder messiânico, tendo tido a chance de abandonar o Canudos, o arraial de Canudos, ficou até o final, orando com os fiéis e morreu no arraial de Canudos. O Euclides da Cunha, Gabi, quando ele era jornalista na província de São Paulo, futuro estado de São Paulo, publicou um texto, que foi um texto fundamental para criar uma noção de que em Canudos havia um desejo de voltar-se à monarquia, e o exército republicano foi mobilizado para destruir Canudos. Não era verdade. A difusão da fake news de que Canudos era uma tentativa de voltar à monarquia, Gabi, foi feita por quem? Pelo Euclides da Cunha. Ele sai de São Paulo, chega em Salvador, começa a se informar sobre a realidade da Bahia. Ele se aproxima do Monte Santo, ele se aproxima do Arraial, e os artigos que ele manda para a província de São Paulo começam a mudar. Ele começa a dizer, não, mas a resistência dessa gente é heróica. Eles não têm condições objetivas de resistir, e, no entanto, eles lutam até o final. Esses homens se agarram aos canhões como se estivessem lutando pelo último momento de suas vidas. E ele reconhece que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. E ele diz, esses extraordinários patrícios, os sertanejos, que lá em São Paulo ele desprezava e consideravam que eram todos fanáticos. 5 anos depois do final de Canudos, 1897, 5 anos depois, Gabi, ele volta e escreve e publica os Sertões. E nos Sertões ele reconstrói completamente a sua percepção da história. E o livro, que todos conhecem, é composto por 3 partes. A terra, o homem, a luta. Na terra e no homem são relatos técnicos, minuciosos, difíceis de atravessar. Muitos não leem, Gabi, passam direto para a luta, que é o conflito em Canudos. Mas quando isso acontece, não se entende de fato o objetivo do Euclides. O que Euclides nos está dizendo, Gabi, é o seguinte: se a terra tivesse sido palmilhada, se a terra tivesse sido conhecida, se o homem tivesse sido contactado, se houvesse diálogo com esse homem do sertão, então o livro, Gabi, teria só 2 partes, porque a luta não teria acontecido. O ideal de Euclides da Cunha ao escrever Os Sertões era um alerta. Enquanto a terra não for conhecida, enquanto o homem não for contactado, enquanto não houver diálogo de verdade com o outro, sempre haverá uma luta. Lá foi para dizimar o arraial de Canudos. No dia 2 de outubro de 1992, foi algo próximo do que aconteceu no dia 28 de outubro. Vamos ao diário de um detento, Gabi? Vamos, professor. Aliás, obrigada, porque só o professor Castro Rocha mesmo para me proporcionar esses momentos. Tocou nessa questão da mudança do repórter Euclides da Cunha, que chega lá com a cabeça totalmente cheia das fake news que tinha ouvido, e ele vira o jogo dele mesmo e passa a defender a turma do conselheiro. Bonito, não é, Chico? Muito bonito. Ele foi pautado. Bonito isso, não é? Essa mudança. Foi pautado pela oligarquia paulista, né? Totalmente. Ele Aquele bando de fanático, não sei o que, lá do Nordeste, aquele desprezo que costuma ter na metrópole de São Paulo com o resto do Brasil. É isso. É isso. Vou aqui trazer a leitura agora, o trecho que o professor escolheu de Diário de um Detento. Então a gente tem: sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro. Vai pegar HIV na boca do cachorro. Cadáveres no poço, no pátio interno. Adolf Hitler sorri no inferno. O Robocop do governo é frio, não sente pena, só ódio e ri como a hiena. Ratatatá, Fleury, sua gangue. Vão nadar numa piscina de sangue. Mas quem vai acreditar no meu depoimento, dia 3 de outubro, Diário de um Detento? Essa parte final, falando do Fleury, foi justamente num contexto do massacre do Carandiru, que muita gente fez a comparação com a operação letal do Rio de Janeiro, né, professor? Isso. Gabi, agora todas as pontas se atam de maneira dolorosa. Vocês se recordam qual foi o último dia em que o arraial de Canudos foi dizimado? Qual foi o último momento em que sobraram um homem e algumas crianças, e centenas de soldados, diz Euclides, como feras, a verdadeira barbárie, foram metralhados e mortos? Gabi, foi o dia 5 de outubro
de 1897. No mesmo mês de outubro, no dia 2 de outubro de 1992, o governador, então Fleury, ordenou ao coronel da Polícia Militar de São Paulo, Biratã Guimarães, a invasão do complexo do Carandiru. 111 mortes no dia 2 de outubro. O Jocenir, que é esse poeta, o Jocenir era um dos detentos, Gabi, que sobreviveu. Por isso, no final, ele data 3 de outubro, diário de um detento. Ele contou a história na hora que a história aconteceu, no calor da hora. 111 pessoas mortas. Algo que nem sempre nós lembramos, Gabi, que é muito importante, Rodrigo e Chico. Os 111 detentos que foram mortos dentro de uma penitenciária é a fronteira que se apaga entre civilização e barbárie. Porque uma vez que alguém está preso, independentemente do crime que cometeu, pelo qual está cumprindo a sua pena, esta pessoa está sob a responsabilidade do Estado. Exato. Assim como quando uma pessoa é presa, detida pela polícia, a partir daquele momento, independentemente do crime que cometeu, esta pessoa está sob a responsabilidade e, portanto, proteção do Estado. Matar 111 pessoas dentro de uma penitenciária é apagar a fronteira entre civilização e barbárie. Canudos, 5 de outubro de 1897. O massacre do Carandiru, 2 de outubro de 1992. Nós jamais esqueceremos, Gabi, porque há um Euclides da Cunha, há um Jocenir, há os Racionais M6 e a voz alto-falante do Mano Brown. 28 de outubro de 2025. O número é maior que o do Carandiru. E todas aquelas pessoas que teoricamente justificaram a mega operação é porque havia, Gabi, mandados de prisão. Mas uma vez que existe um mandado de prisão, o Estado tem a obrigação, Chico, de prender. A partir do momento em que o mandado de prisão é expedido, aquela pessoa presa está sob a responsabilidade do Estado. Por isso a carta tão importante dos 5 ex-ministros da Justiça. Porque uma vez que o mandado é expedido, isto não é licença para matar, isto é o dever de prender. Vale dizer, escoltar a pessoa em segurança para uma penitenciária ou para uma delegacia. Mas, Gabi, nós vamos precisar, para o 28 de outubro de 2025, nós vamos precisar de outra voz literária, de outra voz artística. Nós vamos precisar de um Euclides da Cunha, de um Jocenir, de um Mano Brown, para que nós não esqueçamos o que aconteceu no dia 28 de outubro de 2025, isto é, ontem. Excelente esse paralelo, Muito bom. professor. Muito obrigada. E é muito triste também ver que a gente não aprendeu nada, né, com a nossa história, olhando para o Carandiru, para o massacre, e fez algo ainda muito pior tantos anos depois. E que repete também, igual o Rio agora, em popularidade. As pesquisas também apontavam que era um sucesso do Fleury. Isso. Exatamente. Exatamente. Professor, muito obrigada. Uma ótima sexta-feira. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, Gabi. Obrigado que conseguimos o impossível hoje. Obrigado. Opa, Boa noite. muito bom, Você professor. sempre consegue, Mais uma professor. vez. Sempre consegue o impossível aqui Boa na noite. L2. Obrigado. Boa Obrigada. noite. Boa noite.